E aqui nós conclamamos também todos os pensadores atuais do Brasil e do mundo exporem suas obras, seus pensamentos, suas análises críticas, para que a sociedade brasileira possa se balizar diante dessas análises e desses contextos. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pod City. Hoje estamos com a ilustre presença do doutor Luiz Deganello. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos a presença do senhor aqui no nosso podcast. E o doutor Luiz Deganello é doutor, mestre e especialista pela Universidade de São Paulo em comunicações sociais. Ele é especialista em rádio e comunicação televisiva. Isso. Como o senhor começou essa carreira, professor? Pois é uma longa história, não é? Eu, conhecendo bem a comunidade, né, a situação social das pessoas, então eu estava sempre muito empenhado, falando, nós precisamos melhorar a situação desse pessoal, não é? E daí, naturalmente, tem o curso ginasial na época, depois o colegial, não é? E eu estava pretendendo ser um advogado. Né? Puxa, vou fazer o curso de Direito. Né? Fiz alguns testes após o curso médio, testes em algumas faculdades do interior, precisava testar se eu estava apto, não é, a prestar um vestibular. Muito bem, eu prestei e fui aprovado em algumas cidades, mas eu queria, na época, cursar o curso de Direito na PUC, né? da Pontifícia Universidade Católica, que estava no auge, assim, muito prestígio dentro dessa área do direito. E daí, então, eu falei, mas eu vou me preparar um pouco mais. Fui fazer um cursinho, então o curso era o cursinho do Grêmio na época. Fui fazer o cursinho, porque eu precisava prestar um vestibular. Prestar um vestibular e queria entrar na PUC, né? Queria fazer esse curso de Direito. Fazendo o cursinho, então apareceu um prospecto sobre o curso de Comunicações Sociais da Universidade de São Paulo. E ali, na mesma época, estava se inaugurando também, estava sendo criada a Fundação Padre Anchieta, e que estava, sim, se dedicando a ajudar essas pessoas, aqueles alunos que precisavam estudar, e muitas, na época era muito difícil, não tinha tantas vagas. Falei, puxa vida, essa é uma coisa muito importante, uma televisão educativa. Falei, vou prestar esse vestibular também, porque isso está me entusiasmando. Eu falei, será que acho que eu tenho que contribuir, não é, para uma boa formação das pessoas, contribuir para que um Brasil ficasse muito melhor, né? Porque sem a educação, sem o ensino, dificilmente um país se desenvolve. Falei, então, as pessoas precisam se desenvolver, têm dificuldades, principalmente nas periferias, né? A periferia existiu sempre. Então, fui prestar também o vestibular da USP, né? E entrei na Católica. Falei, puxa vida, né? Entrei na Católica, esse seria o meu primeiro desejo. Mas depois veio o resultado também da USP e fui aprovado. Falei, olha, eu vou optar agora para fazer o curso de Comunicação Social, rádio e televisão. Acho que isso vai contribuir muito com a sociedade, com esses alunos, né, principalmente das periferias, e vai contribuir muito com o país, porque a educação é tudo. E então, eu optei por fazer, naquele momento, o curso de Comunicação Social, rádio e televisão. Até comecei na Católica, mas eu tinha que trabalhar também, né?
Não dava para... Nós sempre temos né? Sim. Esse outro lado da vida, né? Esse outro tem, então não tem que trabalhar. Temos que custear nossos estudos, né? Exatamente. Tem que trabalhar. Geralmente não são baratos, né? Por mais que nós estejamos numa universidade pública, que teoricamente a gente não paga as mensalidades, mas tem todo o material, condução, transporte, enfim. A vida acadêmica realmente tem seus vieses, né? Mas tem sabores doces e profundos, né? Exato. Então, como não seria possível cursar as duas faculdades ao mesmo tempo, eu optei por fazer o curso de Comunicação Social, Rádio e Televisão na Universidade de São Paulo. Ali já existia uma conexão entre a universidade e a Fundação Padre Anchieta, que estava sendo criada naquele momento também, e depois de uma avaliação no próprio curso de comunicação, as pessoas eram direcionadas para trabalhar na Fundação Padre Anchieta, né? TV Cultura. Assim foi o início, então, de uma carreira acadêmica ligada já a uma questão prática, a uma profissão, né? É claro, esse é o início, então, digamos, de uma carreira acadêmica. Quem vai iniciar agora, naturalmente, a primeira coisa é definir o que você pretende. Sua vocação. Sua vocação. Todos nós temos uma vocação. Todos vêm com um talento para essa vida. Tem o talento. Às vezes é difícil descobrir, por muitas influências. Às vezes a família fala, não, meu filho, minha filha, as carreiras têm que ser as seguintes. Ou é medicina, ou direito... Engenharia. Ou engenharia. Três profissões. Então... começa a exigir daquele filho, daquela filha, olha, vocês têm que escolher uma dessas carreiras. Aí começa a confundir a cabeça. Seria o papel dos pais introjetando o que, de repente, eles não puderam ser, ou por N motivos, introjetando na vida dos filhos? Acho que influenciando diretamente no caminho. Uma questão também digamos, da avaliação da sociedade. Né? Essas seriam, então, profissões nobres que a sociedade aceita e que vai considerar como profissões importantes. A chave para o sucesso. Então, existe essa pressão social, existe uma pressão familiar que confunde a cabeça daquele ser humano, né? Confunde. Além disso, os meios de comunicação também influenciam bastante, né? Então, os programas mostram profissões muito bonitas, né? Que muitas vezes... Glamourizadas. Sempre... Todas são nobres. Não estão errados. Tem a mídia e, não de uma estão certa errados. forma, e dá aquela glamourização meio de Walt Disney. Então, isso confunde, muitas vezes, aquela pessoa, aquele estudante, né? Ele fica confuso. Ele ainda está para descobrir qual é o talento dele. Não vem alguma coisa escrita, olha, o seu talento será esse. Nasceu. Ainda não chegamos lá. E na certidão de nascimento está escrito lá quais são seus talentos. Não, assim. Ele tem que descobrir. E não é fácil descobrir. Sim. Né? Então... Eu penso, desculpa interrompê-lo, eu penso que é até fácil, mas devido a todas essas questões que o senhor já trouxe, influência familiar, influência da sociedade, da mídia, dos próprios amigos, colegas, né, que o jovem sofre essa pressão na adolescência também, aí que acaba criando uma fase, digamos, nebulosa, e o jovem não consegue, talvez, descortinar essas questões de modo a procurar o que é o seu talento natural. A família, de outra ponta, nós já conversamos várias vezes sobre isso, ela também, né, tem as suas... É muito importante, né, como célula social, né, do Estado Democrático de Direito, mas também, dependendo da família onde esse jovem está inserido, penso eu,
a família também influenciará de uma certa forma negativa, mas no bom sentido da palavra, ou positivamente, que seria auxiliando esse jovem a descobrir o seu talento natural. Seria o melhor a família realmente fazer isso, não tentar impor uma profissão para o seu filho, para a sua filha. Deixar que ele descubra, ele conseguirá descobrir. A vida vai levar esse estudante, essa estudante, a descobrir o seu talento. Aí ele será um bom profissional, com certeza. Agora, todos vêm para essa terra, para essa vida, com talento. Ninguém vem sem talento. E todas essas profissões são muito importantes, não é? Professor, se me permite, se nós descobrirmos, se as famílias descobrirem os seus talentos naturais logo ali penso eu que na adolescência, né? Talvez não na infância. Tem crianças que já são mais... né? Despontam com menos idade, mas ali na adolescência, tudo, né? É mais fácil desenvolver um talento que já é natural. Isso. Do que você criar ou você criar, ou a família criar um talento para você desenvolver que vai em desencontro aos seus talentos naturais. Então, se nós conseguirmos, se as famílias conseguirem auxiliar os seus filhos nesse sentido, de que eles se descubram, se aflorem para os seus talentos naturais, com certeza ele terá uma vida, tanto acadêmica e profissional, muito mais promissora e não trará, talvez, as agruras. Poxa, queria fazer engenharia, meu pai obrigou a fazer medicina, eu queria fazer medicina, meu pai me obrigou a fazer direito, e assim sucessivamente, que pode, inclusive, causar um trauma. Na minha graduação, quando eu fiz graduação, para o senhor ter ideia, nós tínhamos um aluno, ele já era um senhor, eu era um pouco mais jovem, né? Que ele se formou médico. Ele era médico e foi fazer o curso de Direito conosco lá, né? Isso lá em meados de 98, por aí, né? 90, 90 e pouco. Salvo engano, o nome dele era Armando, doutor Armando, né? E conversando com o doutor Armando um certo dia, falei, Armando, mas você é médico e por que você está cursando Direito? Ele falou, Carlos, eu cumpri o desejo do meu pai, entreguei o diploma de medicina para ele e aí vim fazer o que realmente eu queria fazer. Que eu sempre quis fazer direito, mas meus pais queriam que eu fosse médico. Tá aí. Isso é um exemplo real. Sim. E ele, quer dizer, ele descobriu o talento dele até antes, mas foi obrigado a cumprir ali o desejo do pai. Dos pais, exatamente. Não é? Mas depois ele voltou para realmente desenvolver aquele talento que lhe foi fornecido. Perfeitamente. E assim se começa uma carreira acadêmica em busca de um profissionalismo, ou até em busca de uma carreira também como professor, não é? Lógico, as coisas estão sempre caminhando juntas, a questão acadêmica com a questão prática. Professor, só para nós já prosseguirmos no tema, uma dúvida que me é recorrente, não a mim, né, mas eu tive também essa dúvida quando eu precisei concluir a graduação em Direito. Na minha cabeça, eu pensava que depois da graduação tinha que se fazer uma pós-graduação lato sensu, que eu cursei também a pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional, para depois ingressar no mestrado, que eu também cursei o mestrado em Direito Constitucional, com ênfase em Direitos Fundamentais e Direitos Humanos, para depois fazer o doutorado e depois o último grau acadêmico, que é a livre docência, ou PhD, né? O Philosophy pós-doutorado, né? E eu, perambulando, andando pelas ruas, conversando com a sociedade, eu vi que essa dúvida ela é recorrente. As pessoas não sabem, até porque nós estamos aqui para levar essa informação de qualidade para a sociedade, quais são os graus acadêmicos e científicos de uma carreira acadêmica. O senhor, por exemplo, é doutor pela USP
em comunicação social. Certo. Eu, no atual momento, sou mestre em direito constitucional. Próximo nível acadêmico meu, que eu terei que cursar, terei assim, né? Não é obrigatório, né? Sim. Mas eu pretendo cursar. O senhor sabe que quando eu falo, eu prometo, eu cumpro. Estivemos num programa na rádio do senhor, Sim. antes da pandemia, que eu falei que iria cursar o mestrado. Sim. E hoje sou mestre em direito constitucional, com todo o esforço, o apoio do senhor e dos demais amigos e professores. Professor, e aqui eu vou fazer uma outra promessa. Eu prometo cursar o doutorado. Já estou me preparando para o doutorado. O professor Luiz vem me auxiliando também, assim como outros professores, inclusive do meu mestrado e outros que nós conhecemos na área acadêmica. Projeto futuro, mas vamos concluir. O senhor poderia falar um pouco sobre a carreira acadêmica? Sim. O jovem escolhe, suponhamos que ele ultrapasse essa barreira de descobrir o seu dom natural. E aí ele descobre o seu dom natural e vê que a sua vocação é para a área de humanas, né? Então, por exemplo, ele vai fazer um curso de direito, um exemplo. Ele termina a faculdade, ele é um graduado em direito. Se ele quiser continuar percorrendo a carreira acadêmica, quais são os níveis dessa escada acadêmica, se podemos chamar assim, até que ele chegue a ser um doutor com doutorado, né? Ou um livre docente. E o que é o livre docente, né? O senhor poderia falar um pouco para nós? Sim. Bom, aí parabéns aí pela sua trajetória, não é? Naturalmente que não é fácil, não é? Claro, você termina, no caso, está citando o curso de Direito, em primeiro lugar você vai fazer essa graduação, é obrigatória, né? É obrigatório ter uma graduação, isso é algo importante, porque tudo isso é supervisionado pelo Ministério da Educação e Cultura, não é? Então você vai para uma faculdade naturalmente já estabilizada, autorizada, porque passou por várias averiguações, vários testes. Isso é feito normalmente para que uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade prossiga também a sua meta. Então, também as instituições têm a sua responsabilidade perante o MEC. E é alguma coisa muito séria, e tem que ser assim mesmo, tem que ser. E concluída a graduação, qual o próximo nível científico ou acadêmico? Se você quer ir para já digamos, um outro nível acadêmico, você vai fazer realmente o mestrado. Você pode fazer um curso de especialização, né? Isso tudo acrescenta informações. E o que o curso de especialização traz para o já formado em graduação? Bom, geralmente é um curso lato sensu, é mais genérico, digamos, né? Não é stricto sensu, como o mestrado e o doutorado. Não, exatamente. Então, você pega a área de direito, de repente, você tem vários segmentos, né? Então, tem o segmento penal, o segmento familiar, constitucional. Você pode, então, acrescentar informações, você então já vai, digamos, nesse outro segmento para um aperfeiçoamento. Então, e aí você se especializa mais claro, intrinsecamente, naquela área. Lógico, tem graduações, não é? Então, você fez essa especialização, claro, acrescentou conhecimentos e tudo mais, mas você quer prosseguir na sua carreira acadêmica, então você vai para o mestrado. Naturalmente, você terá que passar por exames, não é assim, todos já têm o direito, tem que... Começa assistindo às aulas como ouvinte, né? Começa por aí, você terá que ter já aí um orientador, certo? Você vai fazer um mestrado, quem será o seu orientador? Você já escolheu uma área onde você quer prosseguir, não é, com seus conhecimentos, você tem que ter ali, então, já um orientador para você prosseguir ali no seu mestrado. Ele vai te orientar. Naturalmente, você vai ter disciplinas suplementares, né, ligadas já, então, a esse mestrado, e o seu orientador, ele está lá exatamente para te orientar.
Mas aí o estudo já é estrito sensu, já é mais Sim, é mais direcionado a profundo. Você vai determinadas se áreas. aprofundando cada vez mais. Não é? Então, você está, digamos assim, prosseguindo, né, na sua carreira acadêmica e também, claro, profissional. Você está se especializando, está buscando conhecimentos extraordinários. Então, você vai para... E específicos, né? Vai para Mais específico. vai para um mestrado, você vai fazer aí uma dissertação para essa conclusão do mestrado. Depois, naturalmente, tem um tempo. Eu precisaria verificar direitinho se são 2 anos, porque sempre há alterações. 2 anos ou 3 anos, você tem um prazo para concluir esse mestrado. O seu orientador vai buscando. E, é claro, você já está pensando nessa dissertação. O mestrado, então, é uma dissertação que você vai apresentar, vai passar por uma banca examinadora. Essa banca examinadora tem uma pré-avaliação desses examinadores, naturalmente são 3 professores, que vão fazer ali uma avaliação da sua dissertação e vão colocar objeções. Olha, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar ali. Para você ir para uma banca final, você tem que melhorar. Existe, então, uma pré-banca, né, para você colocar a sua dissertação à prova. Uma vez, então, tendo essa orientação, você vai corrigir tudo aquilo que essa banca sugeriu e, concluída, você daí vai para a banca final. Sim. Aí, então, você será aprovado ou reprovado. Exatamente. Você corre o risco. Geralmente são essa banca ela é composta por doutores, né? Sim, claro. Se você está no mestrado, no nível Sim. mestrado, pleiteando o título de mestre, eles têm os seus orientadores e a banca, no mínimo, ser mestre, Sim. mas geralmente são doutores Sim. ou pós-doutores. Claro, lógico. Que irão arguir o candidato que pretende ser mestre. Ele já apresentou para essa banca a sua dissertação. Essa banca já recebeu, não é, o seu trabalho, já, digamos assim, está na fase final. Então, eles vão verificar se você cumpriu aquelas orientações da pré-banca. É pré-requisito, né? Para ser mestre. Ser aprovado em banca também, né? Sim, além de apresentar a dissertação. Não, é lógico, não. Cumprir as matérias do curso, tudo obrigatórias, né? Não quer dizer que se você fez a sua dissertação já está aprovado. De maneira nenhuma. E não será o seu orientador, ele vai fazer parte da banca, claro. Sim. Mas não será ele a falar assim, você está aprovado. Você está sendo analisado Aprovem porque é meu orientando. Não tem nada disso, né? Não. Nem poderia, né? Normalmente não tem, né? Sim. Mas, digamos assim, você, tudo bem, produziu a sua dissertação depois da pré-banca, então essa banca vai examinar se você cumpriu aquelas observações todas, se realmente você está apto a ser um mestre. Você pode ser aprovado ou pode ser reprovado, né? Sim. Essa é essa fase. Não, essa segunda fase, depois da graduação, digamos, dentro desse escopo acadêmico, né, que você terá que cumprir. Então, você está vendo, você está, digamos assim, numa trajetória vertical. Você está evoluindo, porque você poderia, por exemplo, concluir o curso de graduação, falar, bom, mas em vez de eu prosseguir aqui na minha trajetória, em vez de eu fazer mestrado, eu vou fazer outra faculdade. Entendeu? Eu vou acrescentar 2, 3 faculdades. Então, você está aí evoluindo de uma forma, digamos, horizontal, que não é muito boa. E pode também, professor, no caso do curso de Direito, terminar a graduação e optar pelas vertentes das carreiras jurídicas, que são ou ser advogado, e aí nós temos que prestar o exame da OAB, sim, nos moldes que nós conhecemos, certo. Ou vai para as carreiras jurídicas, concurso público, né? Delegado, magistratura, promotoria, vai prestar concurso público, ou essa que nós estamos falando, que é a carreira acadêmica. Sim, aí teria que ir para os níveis superiores, pós-graduação, mestrado, etc. Importante frisar
eu tive essa dúvida e essa questão na minha carreira acadêmica. Na época, as coisas não eram tão fáceis de chegarem as informações para nós, e eu não tinha essas orientações, não conhecia o professor Dr. Luiz Deganello na época, e eu, na minha cabeça de graduando, eu achava que os níveis acadêmicos, saindo da graduação, eu necessariamente, obrigatoriamente, tinha que fazer a pós-graduação, lato sensu, para depois fazer o mestrado, depois o doutorado, depois a livre docência. E foi o caminho que eu percorri. Eu fiz a pós-graduação lato sensu em Direito Constitucional, fiz meu trabalho de conclusão de curso, defendi o trabalho de conclusão de curso em banca, fui aprovado. Depois, como era um material, a pesquisa ela é muito densa, né? Muito trabalhosa para nós acadêmicos. Certo. Então, eu achei que essa pesquisa não poderia ficar guardada numa gaveta que ia acabar se deteriorando com o tempo, né? Porque as coisas vão mudando, etc. Foi quando me surgiu a ideia do lançamento do primeiro livro. E o que eu fiz? Eu peguei esse material acadêmico, essa pesquisa acadêmica, e conversei com uma profissional da área de jornalismo, pedi para que ela refizesse o texto sem o juridiquês, né, com uma linguagem bem palatável, de modo que tanto um jovem de 14 anos, um estudante de direito, ou um cidadão, seja qual a idade for, pudesse entender, e deu origem ao meu primeiro livro, O Fortalecimento dos Municípios como Solução para o Brasil. O título, né, e por que o livro, na pós-graduação, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Um dos meus orientadores, eu, muito inquieto, inclusive com questões sociais, e via o Brasil como um país continental, né, dividido em 5 regiões, região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e viajando pelo Brasil, via que cada região tinha as suas peculiaridades. Nordeste tem características específicas, o Norte tem características específicas, o Sudeste tem, assim sucessivamente, o Sul. Não via solução política administrativa para essas questões do Brasil. Foi quando um professor meu me chamou a atenção. Atenção no bom sentido, não puxão de orelha, né, professor? Carlos, mas você já dirigiu seu olhar para os municípios? Será que para resolver essa questão, essas questões sociais, políticas e econômicas do Brasil, será que nós não devemos começar pelos municípios? E o senhor sabe como são os professores, né? Os professores de mestrado, doutorado e da livre docência. São excelentes, né? Com toda a dificuldade que eles têm, eles passam o máximo de conhecimento que eles têm para nós também. Estão de parabéns. Meus parabéns a todos os professores do Brasil e do mundo. Eles sugestionam. Eles não falam, você tem que escrever sobre o município. Né? Então, ele sugeriu, dentro daquela pesquisa mais ampla, mais genérica, né, que eu estava fazendo, dentro das minhas preocupações como acadêmico, sociedade, política, econômica, etc., do Brasil, ele sugeriu, né? Eles não obrigam, né? Você já pensou, já dirigiu seus olhares para os municípios? Aí que eu comecei a vislumbrar uma possível, ou talvez essa é a solução acadêmica, científica, acadêmica e prática, né? Para resolver muitas mazelas da Federação Brasileira. E foi quando eu me debrucei a começar a pesquisar com maior afinco, maior ênfase, a questão dos municípios brasileiros. Hoje, desde a época, né? Na época da pós-graduação, eram 5.565 municípios brasileiros. Hoje nós temos 5.570 municípios brasileiros, né? Eu faço a analogia como o município sendo a menor célula política administrativa do Estado Democrático de Direito Brasil,
e comparo ao corpo humano, né? Onde os estados, os municípios são as células, né? Os estados-membros são os órgãos, né? E o Brasil seria o corpo humano. E nós sabemos que se tivermos uma célula doente no corpo humano, ela tende a contaminar as demais e nada vai bem, né? Progride a saúde humana até chegar ao óbito, etc., né? E o município, os municípios são a mesma coisa. Se nos municípios nada vai bem, né, o país não vai bem. Se no município tudo vai bem, o país vai bem. Em poucas palavras, esse foi a pretensão, né? Porque se São Paulo, por exemplo, nós temos 645 municípios. Se todos os municípios paulistas resolverem seus problemas de interesse local, que é isso que a Constituição determina e dá de competência para os municípios, o Estado de São Paulo está bem. O órgão Estado de São Paulo está bem, o órgão comparado com o corpo humano. Sim. Se os municípios de Minas Gerais resolverem seus problemas de interesse local, o órgão, no caso Estado, comparado ao corpo humano, Minas Gerais, está bem. E se todos os estados, todos os municípios de todos os estados brasileiros resolverem seus problemas de interesse local, o Brasil estará bem. E pelo município, é uma célula política bem menor, comparada ao Brasil e aos estados-membros, nós conseguimos, inclusive, trabalhar essas questões das características locais e regionais. E aí a gente resolve, inclusive, os problemas das regiões, que até então eu não via solução política administrativa. Pois bem, e aí lançamos o primeiro livro, O Fortalecimento dos Municípios, como solução para o Brasil. Dando sequência às carreiras acadêmicas, professor, e aí o nosso estudante, digamos assim, o nosso pesquisador, nosso cientista, conclui o mestrado e ele quer prosseguir. Qual o próximo nível acadêmico que ele deve cursar? Isso. Só um parênteses aí, você fala do município, e daí você vê também a importância da população. Porque, se a gente pensar bem, então, num momento de eleições, vamos eleger lá os nossos vereadores, nosso prefeito, e aí começa, então, já, digamos, a saúde desse município, a boa saúde desse município. Se nós elegermos péssimos vereadores, com certeza esses estarão indo para um outro nível, vamos eleger péssimos deputados estaduais e, em seguida, péssimos deputados federais e senadores. Então, veja a importância do município, tanto dos administradores quanto da sua população. A gente fica abismado quando um cidadão do município vende seu voto para um candidato. Aí começou toda uma corrupção já estragou não só a vida dessas pessoas, como estragou a vida do município, estragou a vida do Brasil, do país. Então, essa importância, digamos, do município, essa menor célula, sim, se os 5.700 municípios andarem bem, é certeza que o Brasil andará muito bem. Se não acontecer isso, realmente vai dar um desequilíbrio e doenças e tudo mais pelo meio do caminho. E falando dessa questão acadêmica, naturalmente, quando você fala na livre docência, então esse é um passo... Doutorado. Eu sei, mas quando se fala em livre docência, nós estamos chegando a um nível altíssimo da carreira acadêmica, né? E claro que quando você se forma, digamos assim, você é um advogado, então curso de direito, foi para o mestrado, foi aprovado nesse mestrado, então você é um mestre, né? Se tornou um mestre. Você está na sua carreira acadêmica, digamos, você então aí já está apto a ser um professor. Então, se você fala na sua carreira acadêmica, então você se tornou um mestre, se tornou um professor, está dando aula.
Só fazendo um adendo, professor. Sim. A pós-graduação que eu cursei, a Lato Sensu, ela já foi com capacitação docente. Sim, né? é possível. Profissão claro. essa que eu exerço desde 2000. Sim, Tanto a docência como a advocacia. Hoje estamos fazendo 25 anos de docência e advocacia. Certo. Sim, o próprio MEC estabelece o número mínimo de mestres dentro daquela faculdade, dentro daquela universidade. Não necessariamente todos devem ser mestres. Podem ter esse professor que já teve autorização para ser um professor, ele ainda não é mestre, mas ele pode sim exercer a profissão de professor. Só que a instituição ela terá a obrigação de colocar mestres nessa faculdade. O seu corpo tem obrigatoriamente. Né? Então, existe uma porcentagem que deve ser, no mínimo, de mestres ou doutores. Tá? Não obrigatoriamente tem uma porcentagem de doutores, mas sim, claro que vai trazer prestígio para essa instituição se ela tiver também doutores no seu quadro, né? No seu quadro acadêmico, no seu quadro de professores. Então, sim, não necessariamente não são todos mestres que estarão nessa instituição. Se tornou professor, então pode ser professor, mas aquela universidade, aquela faculdade, ela tem que ter o número mínimo de mestres, né? Então, aí foi para uma... Só fazer um adendo. Hoje eu fiquei muito contente. O livro está tendo uma receptividade muito grande, professor. Não. Pelas ruas, pelos jovens, pelos políticos, inclusive. Sei. E o que nos faz continuar com esse trabalho... Hoje eu acordei, olhei minhas redes sociais antes de vir para cá, eu recebi um comunicado de Felipe, não vou falar o nome completo, mas ele é vereador foi, segundo ele, ex-vereador da Câmara de Ponta Grossa. E ele manifestando o desejo dele de ler um exemplar do livro. Né? Então, o senhor vê que a obra está atingindo não só os jovens. Nós estivemos recentemente em Águas de Lindóia, Socorro, porque eu percorro bastante o Brasil, conhecendo a realidade dos municípios brasileiros. Certo. O interesse dos jovens em serem cidadãos ativos, né, serem cidadãos que vão tecer os rumos da sua comunidade local, que são os municípios, como dos vereadores. Conversei com um vereador de um desses municípios também. Estamos encaminhando a obra para ele, e assim sucessivamente nós vamos disseminando essa semente e essas informações acadêmicas de grande valia para a sociedade brasileira, penso eu. Com certeza. Se o ex-vereador está interessado, naturalmente ele tem uma experiência dentro de uma Câmara Municipal, e talvez ele volte, depois de ler o livro, volte a ser um vereador. Então, aí, né, já, digamos, dando uma oxigenada, digamos, naquela Câmara. Né? Sim. Mas os jovens, né, claro, hoje nós reclamamos muito do Brasil, mas ele evoluiu muito. De qualquer forma, ele evoluiu muito. Então, acredito que tenhamos colocado uma certa experiência para que tudo isso acontecesse. E nós vamos sempre entregando, na sequência, nas mãos dos jovens, a prosseguir para melhorar ainda mais o país. E é claro, então, veja a importância do livro para esses jovens, que naturalmente poderão se tornar vereadores, deputados, senadores, presidente da República, todos, né? Se cumprirem direitinho todas essas determinações, se imagina que Brasil será esse, o melhor país do mundo. Amém. Certa feita, eu estava com um vereador e eu estava com um livro, não lembro se estava presenteando ele com o livro, né? Ele lógico que foi uma brincadeira, né? Mas ele falou assim, mas esse livro é fininho, né?
Eu falei para ele, mas se o senhor ler e aplicar tudo que está nesse livro, aí o senhor vai ver que vai dar certo o seu mandato. Modéstia à parte, mas... Então, temos que... Tem muitas coisas a serem resolvidas. Sim. E saneadas. É verdade. Agora, com relação, então, à carreira acadêmica, depois dessa dissertação que foi aprovada e tudo com mérito, aquela coisa toda, ou reprovada, mas foi reprovada, então vai ter que fazer de novo. Fazer de novo. Senão, vamos prosseguir. Então, vamos para o doutorado. Então, algo um pouco mais complexo. Aí você vai defender uma tese. Então, se você realizou uma dissertação, agora você tem que desenvolver uma tese. Então, vai aumentar o número de examinadores, porque é algo mais profundo. Aí já é uma coisa, a tese é você que Sim, desenvolve, né? Claro, você vai, é lógico, você vai escolher o seu tema, naturalmente vai discutir com o seu, vai ter que, ou vai prosseguir com o orientador do mestrado, ou não. Alguém talvez mais graduado, né, pós-doutorado, aquela coisa toda, você vai prosseguir, vai ter que ter, naturalmente, um diálogo, depois de conseguir esse orientador, porque também não é fácil, você tem que convencer. É verdade. Não é nesse assim. Processo para o doutorado. Não é chegar, agora eu vou prosseguir, vou para o meu doutorado, vou escolher aí um orientador. Não é bem assim, não. Você vai ter que convencer um professor a ser o seu orientador. É verdade. Aí, uma vez aceito, né, você vai passar também, aí tem toda uma burocracia, tem uma coisa muito séria, né? Tem que ter a proficiência em outras línguas. Tem, naturalmente, aí você vai ter que, pelo menos 2 línguas você vai ter que dominar. Além do português. Claro, né? O português é a essência, né? Então, sim. Aliás, Só para deixar os nossos... Não, por isso é bom... ouvintes, né? A língua portuguesa é uma língua difícil. Sim. É difícil, né? Então, é bom que já estudem, aliás, devem estudar desde o primário, desde a crechezinha lá, a creche já tem que estudar. Então, veja que não é aí seguir a linguagem da internet, não. Não. Tem que saber, a língua portuguesa é profunda, é difícil. É uma das línguas mais difíceis do mundo, professor? É uma das línguas mais difíceis do mundo, sim. Entende? Mas é de uma riqueza imensa, porque você estudar uma língua não é só a gramática, é tudo aquilo que ela tem de conteúdo. Então, essas línguas latinas, elas têm muito conteúdo, entende? Elas informam, elas formam. É muito complexo, mas é muito bonito. Então, tem que se estudar. Claro, a língua tem que saber. Lógico, você está numa universidade, a não ser que você está fazendo o seu doutorado lá na Itália, vai ter que saber a língua. Tem que saber italiano. Tem que saber italiano. Tá? Ou vai fazer na França. Tá? Sim. Tudo bem, até possível. Depois vai ter que ser revalidado aqui no Brasil. Claro. Mas nós estamos falando dessa linha acadêmica aqui no Brasil. Sim. Então, naturalmente, você vai escrever em português né? Claro, depois você pode verter para o inglês, tudo pode... A sua tese ali vai se tornar um livro, até o seu mestrado também, né? A sua dissertação. Minha dissertação de mestrado percorreu o mesmo caminho. Então, língua portuguesa, tem as línguas estrangeiras, você tem que saber, tem ali, então, o orientador em cima, porque ele também é responsável. Sim. Entende? Não é assim que é só o aluno ali que vai penar ali para ele defender essa tese. O quê? O orientador também está defendendo junto. Porque tem uma banca ali de 5... É ele que está orientando o trabalho. Ele está orientando. Então, se o trabalho se você bom, apresenta lá um trabalho ruim... A pesquisa... Opa, mas o que esse orientador ficou fazendo? Está sendo reprovado também. Exatamente. Então, uma responsabilidade não é só do aluno. É do professor orientador, é dessa banca, ela não pode aprovar um trabalho que não esteja adequado. Então, se não está bom, tem que reprovar. Tem que reprovar, porque senão ela é responsável também. Veja, a própria instituição, né? Lógico. Como o senhor já disse. É lógico, isso tudo. Então, veja como a coisa é complexa, mas é bonita. Sim. Não quer dizer que agora, digamos, você
está querendo prosseguir nessa carreira acadêmica, então vai fazer o doutorado, né? Não pode ter medo também. Não. Não pode ter medo. Doutorado também não é para covardes, né? Não. Rui Barbosa dizia que a advocacia não é para covardes, a carreira acadêmica também não, né, professor? Seja o mestrado, seja a pós-graduação, a própria graduação, né? Sim. Não é para covardes. Veja não, como né? a situação é de muita responsabilidade Sim. para todos. Sim. Mas isso é uma coisa muito bonita, porque está acrescentando conhecimento, você está descobrindo novos conhecimentos que você vai aplicar e muita gente vai aplicar. Professor, aproveitando a sua sapiência e vasto conhecimento, inclusive na área filosófica, qual foi o papel dos pensadores ao longo da humanidade, desde Grécia, Roma, a Revolução Francesa, Idade Média? O senhor poderia rapidamente falar um pouquinho sobre o papel dos pensadores, dos cientistas, dos acadêmicos, dos filósofos na evolução da humanidade? Posso falar, mas só para concluir essa questão acadêmica, ele pode optar só pela linha acadêmica. Eu quero ser professor, não quero trabalhar. Não, então, digamos assim... Não, mas os alunos perguntavam para mim assim, professor, o senhor só dá aula, trabalha também? Ou o senhor só dá aula? Eles têm, digamos assim, uma preocupação. Eu acho que hoje um bom professor é aquele que está dando aula, mas está atuando também. Quer dizer, um advogado, mesmo sendo doutor, está lá na universidade dando aula, não quer dizer... Ele será um advogado muito melhor, mas ele está na área. Sim. E se ele está na área ali, prática, ele vai ajudar muito mais esses alunos, né? Esses alunos que estão ali na graduação e tudo mais. Então, essa aliança entre o acadêmico e o prático é muito interessante. Agora, ele pode optar para falar, não, eu só quero ser professor, então eu só quero ir para uma linha acadêmica. Né? Ele só vai dar aula, vai transmitir os conhecimentos e tudo mais. Escrever livros, artigos, pesquisas, isso, né? Vai realizar pesquisas. Aí é que ele pode chegar lá, então, à livre docência dentro dessa área, nessa área acadêmica. Né? Ele pode chegar lá. Então, acho que para, digamos, fechar assim essa trajetória, né? Agora, o bom professor, é uma questão particular, eu acho que é aquele que está dando aula, mas está atuando na área também. Sim. Né? Então, ele está levando muitos conhecimentos para essa turma que ele está ensinando, né? Se não, professor, se não for dessa forma, eu concordo com o senhor, o professor acaba virando o proletariado da educação, né? Se ele não estiver em constante evolução, estudando, etc. Não sei se é o melhor termo, né? Mas... Não, tudo é importante, né? Então, ele está na área acadêmica, ele quer ser um pesquisador, então isso é importantíssimo, né? Para os seres humanos. Então, que tenhamos aí pesquisadores também, né? Professores dedicados só à área acadêmica, então, buscando mais conteúdo, mas o melhor é aliar as duas coisas, né? Sim. Com relação a essa trajetória... Trajetória acadêmica, excelente. E a livre docência, só fazendo um pequeno complemento, se me permite, sim. A livre docência, vocês perceberam que em toda a trajetória acadêmica até o doutorado, nós somos orientados por um outro profissional, por um outro professor, ora doutor, ora livre docente, etc. A livre docência, quando nós chegamos à livre docência, é que nós não temos mais orientador. Aí você vai apresentar... Livre docência, nós somos livres, nós acadêmicos, cientistas, para pensar, orientar os demais e não temos mais orientação de ninguém. Por isso a palavra livre docência. Não quer dizer que você não passará por um teste para se tornar um livre docente. Sim, da mesma forma que o doutorado. Sim, você vai apresentar um memorial nesse momento e você vai passar por uma banca também. Claro. Esse memorial será analisado, você tem que descrever tudo que você conquistou nessa sua vida acadêmica. Não quer dizer que... Aí você é o próprio orientador. Claro. Mas não quer dizer que você não passará por um teste. Você não se torna um livre docente sem
Do dia uma pra noite. avaliação. Do dia para noite. Não, aí então você será... É um trabalho árduo, né, professor? Sim. Trabalho árduo, investimento de tempo, tem que gostar, claro. tem que querer. E tem que estudar muito e muito pesquisar investimento. muito. Investimento, seja de tempo. Às vezes nós sacrificamos tempo precioso com a família, com os filhos, com amigos, para estudar, para pesquisar, para entregarmos os trabalhos em dia, para lermos os livros que nos são cobrados, nos são orientados, mas é uma carreira brilhante, como o professor Luiz falou para vocês aqui na nossa conversa. É uma carreira muito brilhante, muito gostosa, muito interessante de se traçar. É muito. E quem precisar de alguma orientação acadêmica nesse sentido, nós ficaremos à disposição também. Nos procurem pelas redes sociais. Esse trabalho nós fazemos de maneira voluntária, que nós entendemos que esse trabalho também é uma forma de ajudar os nossos jovens e a nossa sociedade brasileira e mundial. Perfeitamente. Existia um professor que falava assim, eu quero ser realmente livre docente, mas ele já estava cansado de dar aula. Ele falou, agora eu vou fazer livre docência porque eu me livro da docência. Mas não é verdade, isso é só uma brincadeira. O professor Luiz sempre tem os seus causos. Pois é. Mas, bom... Nos fale um pouco sobre os pensadores, professor. Olha lá, então, no decorrer da história e da humanidade. Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas esses filósofos, né, eles ficam só ali pensando, e não dá em nada. Né? O que é isso? Né? Esse negócio de filosofia, acho que é meio improdutivo, né? Porque ficam pensando e... A sociedade acha que é uma massa morta. Mas não. Hoje, a repercussão, se você pensar bem, a repercussão de filósofos, elas estão hoje aqui no Brasil, entende? Buscando, digamos, uma trajetória a partir da Revolução Francesa, digamos assim. Como que aconteceram tanto a Revolução Francesa quanto a americana, né, que mudou o mundo? Surgiu do nada, né? Isso vinha já numa evolução, aquela Idade Média, o pessoal querendo, poxa, vamos derrubar esses reis aí, que eles Penso que antes até, né, professor? Antes, a coisa vem na verdade, vem lá, vem desde o Egito, né, na verdade. Já, digamos assim, até antes do Egito, claro, desde o surgimento do ser humano, começou a sua evolução. Mas, digamos assim, nessa fase, né, da nossa vida aqui ocidental, né? Como que surgiu como surgiram essas revoluções? Houve uma massa crítica formada por filósofos do século XVIII, certo? Então, esses filósofos... Isso já está na pré-revolução Pré-revolução. 1789 ali, século XVIII. Então, mas antes... Sim. No comecinho, então, esses pensadores... Burguesia, tudo. Muita coisa, né? Quer dizer, aí é uma análise histórica. Outro capítulo, né? Outro capítulo. Mas só falando da importância, digamos, desses filósofos, pensadores, eles criaram ali, né, uma massa crítica, entende? Informações, para a sociedade da época, influenciando os mandatários da época. Né, aqueles os que estavam no poder, mas principalmente os que não estavam no poder. Olha, nós temos que mudar essa situação. E por quê? Porque, então, eles desenvolveram todas as suas teses, escreveram livros e influenciaram, criaram uma massa crítica para influenciar aquela situação. As massas. Influenciar a sociedade em geral. E, naturalmente, comandados, então, daí por líderes. Não é? Então, espera aí, então está tendo essa convulsão, esse desejo de mudança. Né? Existe alguma coisa que está errada aí, nós temos que mudar isso. Não pode mais, digamos, uma situação desses reis mandarem e desmandarem, da religião estar mandando em tudo aqui. Clero. Não, o clero, então, temos que mudar.
Nós temos que mudar, tem que ter mais... Colocar limites. Tem que ter O liberdade. poder não é absoluto, como era antigamente, né? Agora tem que mudar, não é mais absoluto. Vamos em rumo de uma nova Colocar situação. limites ao poder. Então, aí já tinha todo um planejamento para que se tornasse aquela situação numa república, né? Onde Res pública, coisa pública. Coisa pública. A liberdade, né? A liberdade importante. Liberdade, fraternidade. Então, é o tripé, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade. Igualdade. É o tripé da Revolução Francesa. Isso. Mas, e para isso, então, teríamos que ter uma nova situação política social. Sim. Aí, então, nós temos que nos dirigir para a formação de uma república. E ali, naquele momento, então, a Revolução Francesa, Americana, né, as duas praticamente ali no mesmo momento, né, que, digamos, a Americana aconteceu por quê? Porque o pessoal que foi embora para os Estados Unidos da Inglaterra esse pessoal já estava imbuído, já estava tudo na cabeça deles. Exatamente. Né, já estavam, então, espera, nós vamos formar aqui uma nova sociedade, nós temos que tirar essa turma, esses mandatários aqui, e vamos transformar isso aqui numa república com liberdade, com democracia, né? Uma outra situação. Da família, né? Cuidar das nossas famílias. Então, aí esses ventos chegaram aqui no Brasil um século depois, 1889, não é que quando então derrubaram aqui a monarquia e criaram a república. Né? Nós, inclusive, conversamos ontem, mas isso vai ser tema de uma outro encontro, um outro episódio, que a instauração da República no Brasil foi um golpe militar. Porque quem comunicou o Dom Pedro II que não era mais império e estava instaurada uma república foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal é militar. Não é? E tiraram o pobre lá do Dom Pedro, tiraram assim... Super culto, Dom Pedro II. Sim, mas assim, bem civilizado, né? Sim, falaram para ele assim, nós deixamos tudo pronto para você voltar para Portugal. Seu navio está lá, suas coisas estão lá, você pega e vai. E se não Pega for, sua família e vai. Se não for, nós te mandamos. Se não for, você vai irá também. De qualquer forma. Só que ofereceram para o Dom Pedro uma bolsa, assim, né? Que foi bem, assim, não teve mortes, nada. Não. Foi pacífico, né? Pacífico. Olha, pacífico. Você vai embora para Portugal e nós vamos te dar uma bolsa mensal. Digamos, hoje seria uma bolsa de, mais ou menos, uns 100 mil reais por mês. Professor, daí a origem de todos os presidentes do Brasil ter um soldo mensal ali, um aparato, mesmo não estando no cargo, será que foi daí que surgiu? Acho que aí é uma análise que precisamos aprofundar um pouco mais. Mas ficará para um próximo episódio. Que acaba recaindo até na área da advocacia, né? Porque muitos juízes aí, né, que cometem, digamos, irregularidades ou não estão procedendo devidamente de acordo com o ordenamento jurídico, então ele, digamos assim, é também mandado embora. Olha, mas aposentadoria compulsória. Você será mandado embora, mas vai ter aí com todo respeito às instituições democráticas do nosso país. Não resta dúvida, mas digamos que mal comparando, né, digamos que o juiz que foi, digamos, foi mau juiz, fora, digamos, um mau juiz. Um mau juiz, então ele fala, não, eu não vou aceitar essa bolsa, não vou aceitar esse provento aí, porque não está certo. O Dom Pedro não aceitou. Nossa. Ele foi embora e ele falou, não quero, eu não concordo com vocês, então vocês estão me mandando embora, mas eu não concordo, vou embora. Foi para Portugal, mas depois ele foi para a França, né? Sim. Foi embora para Paris. Só concluindo esse episódio, porque nós já estamos caminhando para o final. Sim.
Final desse, né? Mas todo final sempre é um recomeço. Não, os temas são variados. Exatamente. É verdade. Lembrando que os pensadores, eles sempre foram muito importantes, como o professor Luiz disse aqui, na evolução da humanidade. Nós temos alguns pensadores ou vários pensadores referências aqui na sociedade brasileira hoje. Poderia citar pelo menos 4 aqui hoje, né, que inclusive nós seguimos e são mais populares, digamos. Populares no sentido de quê? Mais midiáticos. Não no sentido de novela, essas coisas, mas eles foram para a mídia, eles foram para as redes sociais e conseguem transmitir a sua mensagem, os seus pensamentos, as suas análises críticas e reais mais facilmente. Mas muitos pensadores ficam no anonimato, professor. Eles ficam reclusos dentro das academias, fazendo pesquisas, escrevendo artigos, escrevendo livros, etc. Apesar que o livro é uma forma de você se comunicar, né? Mas muitos pensadores não vão para o viés da comunicação verbal, oral, não participam, às vezes, de podcasts, não participam de programas de televisão, não participam de programas de rádio. E aqui nós conclamamos também todos os pensadores atuais do Brasil e do mundo exporem suas obras, seus pensamentos, suas análises críticas para que a sociedade brasileira possa se balizar diante dessas análises e desses contextos. Aqui fica um chamado, uma conclamação para todos os pensadores, seja ele filósofo, doutor em comunicação, os mestres, os especialistas. Vamos discutir a sociedade. Vamos discutir a sociedade. Aliás, qual é seu nível de culpa dentro do caos em que você vive? Já pararam para pensar nessa reflexão? Nós temos um senso crítico na sociedade, não sei se o senhor já chegou a essa conclusão também, de que tudo está ruim. Né? A pessoa sempre julga, mas a vida dela não está boa. A vida dela não está boa, porque o maior desafio que nós temos é o autoconhecimento. Ninguém faz uma autorreflexão e fala, eu sou assim, ninguém se conhece, quase ninguém se conhece. Mas ele sabe sua vida todinha o que tem que fazer para dar certo. Então, vamos também fazer a nossa parte. Não vamos só criticar. Vamos fazer nossas autorreflexões, nossas autoanálises e vamos nos autolapidar também. Esse é o processo mais difícil que o ser humano tem na vida. Isso pode ter certeza.